Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um livro muito especial, O Diabo e Outras Histórias, do Lev Tolstói. Esse livro aqui eu li nessa edição que a Companhia das Letras relançou, que saiu esse ano, se não me engano, e eu gostei bastante, bastante. É o terceiro livro que eu leio do Tolstói e eu pretendo ler todos. Eu tinha também essa edição aqui, que é a edição original da Kozak Naif. E ela é praticamente a mesma edição relançada pela companhia. A única coisa diferente é que essa da Kozak, ela traz um pequeno capítulo sobre o Viktor Shostovsky, não sei se é assim que fala, que fez a biografia do Tolstói, e esse capítulo não tem no da companhia. Mas tirando isso, é a mesma, é praticamente a mesma edição. Eu gostei bastante. Então, como eu falei para vocês, é o terceiro livro que eu leio do Tolstói e o primeiro de contos. E eu sei que ele tem 3 tomos enormes de contos e agora eu quero ler todos, porque eu adorei, adorei. Eu já tinha adorado a escrita dele em Ana Karenina e em Ressurreição. Algumas pessoas criticam um pouco, falando que ele é muito descritivo, mas é justamente esse aspecto descritivo que me encanta na escrita do Tolstói. Estou ensaiando para começar Guerra e Paz, quem sabe a gente consiga fazer uma leitura coletiva dele com bastante calma, bastante tranquilidade, porque eles são dois livros enormes, né? Vamos ver, quem sabe, mais para frente. Mas foi uma leitura muito boa. Esse livro a gente acabou de discutir no nosso clube da leitura em parceria com a Companhia das Letras e com a Livraria Companhia Limitada. E é sempre um prazer discutir um livro desses com leitores tão queridos como esses que nós temos nos nossos clubes. Adorei. O livro é composto de 5 contos. São eles: Três Mortes, Costumer, O Diabo, Falso Cupom e Depois do Baile. O que me encanta, além do aspecto descritivo, é que os contos são totalmente diferentes um do outro. Você tem desde um conto bem sintético, que é Depois do Baile, com uma reflexão. Todos eles são extremamente reflexivos, me trouxeram assim reflexões muito poderosas. Então, Depois do Baile, que é o último, né? Ele é super conciso, super sintético, mas traz, assim, como diz um leitor nosso do clube, uma porrada. Tem sempre uma crítica social muito importante, muito interessante. Para vocês terem uma ideia, eles foram escritos em épocas bem diferentes. Três Mortes foi escrito em 1858, Costumer entre 1860 e 1863 e recebeu uma outra reescrita em 1885, O Diabo em 1889, Falso Cupom em 1904 e Depois do Baile em 1903. Então você vê, às vezes, quase 50 anos aí de diferença de um para o outro, mas são contos atemporais, são contos que trazem questões assim muito importantes, né? Apesar de serem contos atemporais, é claro que a gente precisa considerar a época em que ele foi escrito. Então, existe uma crítica que Tolstói era muito machista, mas eu acredito que tem a ver com o movimento cultural em que ele estava inserido naquele momento. Os livros, os contos, eles têm uma elaboração muito boa, a escrita dele é extremamente envolvente. O Falso Cupom é um assim que me deixou assim impressionadíssima, gente, com a capacidade que este homem tinha. O conto começa como uma brincadeira, assim, uma brincadeira, né? São 2 rapazes, mocinhos, que passam um cupom falsificado para frente. Vocês não têm ideia, noção do que isso acarreta. É como se fosse, sabe aquele efeito dominó, que você bate numa pedra de dominó e vão, assim, todas vão caindo.
Então é um mosaico de emoções, é um mosaico de atitudes, e isso é extremamente rico, isso é muito gostoso de se ler. Ele, assim, ele me impressiona muito. Eu falo que é um prazer ler Tolstói. Por isso mesmo que eu quero ler todos os livros dele. Não tenho pressa porque é muita coisa, né? Mas vamos devagar e vamos sempre. O meu favorito é o Costumer, que é um conto em que ele fala sobre um cavalo. É um conto muito bonito e muito triste, que ele fala sobre sentimentos. É uma crítica também social muito grande, porque ele fala sobre o cavalo e sobre o dono do cavalo, mas sobre humanidade de uma forma muito potente, né? Sobre convenções sociais, sobre o que é esperado dos outros. Então, é muito, muito interessante. Eu gostei demais e eu super recomendo este livro para vocês. Falando um pouquinho sobre Tolstói, ele, não sei se vocês sabem, ele nasceu em setembro de 1828 e faleceu em novembro de 1910 na Rússia. É um dos grandes autores russos. As obras mais famosas dele são romances, destacando principalmente Guerra e Paz e Ana Karenina. Ele veio de uma família privilegiada da nobreza russa, e duas experiências impactaram muito na escrita dele. A experiência dele no exército e a experiência em duas viagens para a Europa. Inclusive, eu quero ressaltar que em todos os livros dele, ele traz um costume da época muito interessante. Os nobres, né, eles falavam entre eles em francês, que era uma coisa chique, né, da moda, e era uma forma de os empregados e as pessoas mais simples não entenderem o que eles estavam falando. Então, mesmo que nos contos aparecem várias frases em francês, claro que todas, né, traduzidas, mas que mostram essa particularidade que eu achei bem interessante, bem colocada. Tolstói, ele se casou relativamente tarde com Sofia, teve 13 filhos e 8 chegaram à idade adulta. E ele morreu para a época com uma certa idade, mas manteve-se produtivo, né? Ele tem textos dele até quando ele já estava com a idade bem avançada. Então, é isso. Hoje, a minha dica de hoje é essa aqui. O Diabo e Outras Histórias, do Lev Tolstói. Uma reedição, né? Uma edição que a Companhia das Letras relançou. Aliás, ela vem relançando vários livros do Tolstói, que me deixa muito feliz, porque são livros excepcionais. E aí, já leu? Quer ler? Ficou curioso? Me conta aqui nos comentários. Deixe o seu joinha se você gostou, que isso me ajuda bastante, e se inscreva no canal, porque aqui eu compartilho meu amor pela literatura com você. Um beijo e até a próxima!